Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal da Climar Meteorologia. No vídeo de hoje eu trago a previsão do tempo completa para toda semana em toda a região norte e nordeste do Brasil. A gente tem imagens do modelo ECMWF com a precipitação em 3 horas. A tarde desta segunda-feira, 22 de maio de 2023, será marcada por chuvas de forma moderada em grande parte da região norte do Brasil. São esperadas chuvas com temporais isolados em algumas áreas, não descartando a ocorrência de rajadas de vento de fraca a moderada intensidade. Bastante instabilidades deixam o tempo instável em grande parte do Pará. Algumas áreas do norte do Pará têm condição de chuva fraca isolada em alguns pontos. Também o Amapá com bastante instabilidade e condições de chuvas fracas isoladas em algumas áreas. Predomínio de tempo firme em todo o estado do Tocantins. Na região nordeste a gente também tem tempo firme em todo o Maranhão, Piauí e boa parte do estado do Ceará e também todo o interior da Bahia. Alguns pontos do leste baiano têm bastante nebulosidade, tendência que o sol nestas áreas apareça entre bastante nuvens. Já na faixa leste de toda a região nordeste, temos tempo bastante instável com condições de chuvas de fraca a moderada intensidade em algumas áreas. Então, bastante atenção, pessoal ali da faixa leste da região nordeste. Até o final desta segunda-feira, as instabilidades elas tendem ainda a provocar chuvas isoladas em grande parte da região norte do Brasil, principalmente entre aqui parte do Acre, o estado do Amazonas, grande parte de Roraima, leste do Amazonas também ali, até com condição de chuvas de forma moderada. Alguns pontos da região central e oeste do estado do Pará têm algumas instabilidades que podem levar a condição de chuva fraca. Grande parte do Pará, boa parte do Amapá tem a madrugada, o final da segunda-feira e o começo da madrugada de terça-feira com tempo firme, assim como todo o estado do Tocantins, todo o Maranhão, Piauí, Ceará e todo o estado da Bahia. No leste baiano a gente observa apenas algumas nebulosidades durante o final da segunda-feira. No litoral da região nordeste segue ali a condição de chuvas de forma moderada, também no interior do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, Sergipe e Alagoas, segue as condições de chuvas nestas áreas. Agora, durante a madrugada de terça-feira, as instabilidades devem provocar novamente chuva forte em parte aqui do estado de Roraima, também grande parte do leste do Amazonas. Boa parte do Pará tem instabilidades que levam chuvas de moderada a forte intensidade, com ocorrência de temporais isolados, então bastante atenção, pessoal, de grande parte da região norte do Brasil. Alguns pontos aqui do Acre, também do oeste amazonense, a gente até observa algumas instabilidades com chuva de forma fraca isolada. O noroeste e norte amazonense também com bastante instabilidade, condição de chuva fraca. Nas áreas aqui mais ao sul do Acre, também sul do Amazonas, todo o estado de Rondônia, Tocantins, grande parte aqui do leste e sul do Pará, a gente tem tempo firme durante a madrugada de terça-feira. Interior aqui do Maranhão também com tempo firme, todo o interior do Piauí, litoral norte da região nordeste, assim como todo o leste nordestino, seguem ali tendo bastante instabilidade, condições de chuvas de forma moderada. Também parte aqui do litoral da Bahia tem condição de chuvas, seja ela de fraca ou chuvas até de forma moderada, tudo isso aí durante a madrugada de terça-feira. Durante a manhã de terça-feira, as instabilidades seguem aqui na faixa leste da região nordeste, pegando o litoral também da Bahia já, condições de chuvas de forma moderada no litoral baiano. Nas áreas mais ao litoral sul da Bahia, temos tendência também que ocorram algumas chuvas de forma fraca. Todo o interior aqui da região leste do nordeste tem bastante instabilidade, com condição de chuva fraca isolada. Interior do Maranhão, interior do Piauí, também parte do interior do Ceará, interior da Bahia. Estas áreas têm predomínio de sol entre algumas nuvens. Tocantins também predomínio de sol entre nuvens. Tempo firme em grande parte do estado de Rondônia, parte do oeste e sul do estado do Amazonas, assim como áreas do leste e sul do Pará. Nas áreas aqui mais do leste amazonense, sul de Roraima, grande parte do norte do Pará e boa parte do Amapá, são esperadas chuvas de forma moderada, inclusive essas instabilidades elas podem vir acompanhadas de alguns temporais isolados. Então bastante atenção também o pessoal aqui de toda esta área.
Já aqui no Acre, a gente tem bastante instabilidade, com condição de chuva fraca moderada em alguns pontos. Também essas instabilidades elas podem vir acompanhadas de alguns temporais isolados. Durante a tarde de terça-feira, as instabilidades elas se espalham mais aqui entre o Acre, o estado de Rondônia, boa parte do oeste e sul do Amazonas. Estas áreas aqui têm condição de chuvas de forma moderada, com temporais, ocorrência de raios, não descartando eventuais rajadas de vento de fraca a moderada intensidade. Nas áreas mais do leste do Amazonas, estado de Roraima, grande parte do Pará e Amapá, a tendência é que o tempo fique bastante instável, com condição de chuva fraca. Alguns pontos do Amapá também, do estado de Roraima ali e do Pará tenham condição de chuvas de forma moderada, porém pontos bem isolados. Nas áreas mais ao leste, sul aqui do Pará, temos tempo firme, a presença do sol entre nuvens. Mesma situação para o estado do Tocantins, grande parte do interior do Maranhão, do Piauí também. Boa parte aqui do leste nordestino segue com bastante instabilidade, seja ela com chuva fraca ou chuva de forma moderada. Muita instabilidade também levando tempo instável aqui para grande parte do interior da Bahia, a presença do sol entre bastante nuvens, leste baiano, parte do litoral norte da Bahia também, com condição ainda de chuvas de fraca a moderada intensidade. Até o final da terça-feira, as instabilidades elas devem persistir em boa parte do estado da Bahia, grande parte do leste nordestino, pegando parte ali do interior do Ceará, também com bastante instabilidade, Piauí, Teresina e Maranhão ali, com chuva fraca, a região ali de Teresina tendo condição até de chuva de forma moderada em alguns pontos bem isolados. Já nas áreas mais do interior da região nordeste, pegando aqui todo o Tocantins, também todo o Pará, com tempo firme. Alguns pontos do Amapá com apenas algumas nebulosidades. Chuva fraca isolada em parte do estado de Roraima, grande parte do oeste do Amazonas, também Acre ali, estado de Rondônia, segue ainda com bastante instabilidade e condição de chuva fraca durante o final da terça-feira. A madrugada de quarta-feira será marcada por tempo bastante instável novamente nas áreas do noroeste, norte Amazonas, também áreas do leste amazonense, todo o estado de Roraima. Segue novamente novos avisos de chuvas de forma moderada e também o risco de temporais. No interior do Amazonas, Acre, também sul do Amazonas, aqui todo o estado de Rondônia, grande parte do Pará e algumas áreas do interior do Amapá e todo o estado do Tocantins tem tempo firme, porém nestas áreas a gente pode observar ali apenas algumas nebulosidades. Litoral norte do Maranhão, também litoral norte do Ceará, litoral norte do Piauí e Rio Grande do Norte com tempo bastante instável. No litoral norte do Maranhão e Piauí e Ceará, condições de chuvas de fraca a moderada intensidade, leste nordestino com muita instabilidade, condição de chuvas fracas a moderadas em algumas áreas, tempo instável em praticamente todo o estado da Bahia durante a madrugada da quarta-feira. Já durante a manhã de quarta-feira, as instabilidades elas tendem a seguir em boa parte do estado da Bahia, condições de chuva fraca e mais isolada mais para o interior. Mais para a faixa leste do estado da Bahia a gente vê chuvas de forma moderada. Toda a faixa leste ali da região nordeste, inclui o interior de Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Sergipe e Alagoas, com condições de chuva fraca moderada. Litoral norte nordestino com condição de tempo bastante instável, condições de algumas chuvas isoladas. Interior do Nordeste, também interior ali do Tocantins, grande parte do Pará, com predomínio de tempo firme durante a manhã da quarta-feira. Também tempo firme aqui no estado de Rondônia, sul-oeste do Amazonas, Acre, parte aqui do norte, leste amazonense, estado de Roraima e também Amapá e litoral norte do Pará, segue ainda com muita instabilidade, condições para chuvas de forma moderada nestas áreas, também não descartando algumas trovoadas. Durante a tarde de quarta-feira, novamente o tempo fica bastante instável em todo o estado de Rondônia, no Acre, todo o Amazonas, segue ainda chuvas de forma moderada, estado de Roraima, parte do norte do Pará com tempo bastante instável, também grande parte do Amapá tem condição de chuvas de forma moderada, litoral norte do Pará, já nas áreas mais do interior ali da região sul do Pará, a tendência é que temos bastante nebulosidade, tempo instável durante a tarde de quarta-feira em toda a região nordeste, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Alagoas, também todo o estado da Bahia com bastante instabilidade, seja ela tendo chuva fraca ou chuvas de forma moderada. Durante a tarde de quarta-feira também não descarta algumas trovoadas isoladas em parte do interior nordestino. Durante o final da quarta-feira,
o tempo ele segue instável em parte da faixa leste da região nordeste, leste da Bahia e grande parte do Amazonas. Já na madrugada de quinta-feira, as instabilidades elas devem seguir aqui de forma mais isolada por áreas do noroeste e norte amazonense, levando condições de chuvas mais isoladas, porém de forma um pouco mais fraca nestas áreas. Uma grande parte aqui do oeste, do sul do Amazonas, parte do leste amazonense, do Acre, do estado de Rondônia, com tempo firme, porém algumas destas áreas pode aí ter bastante nebulosidade. Roraima e Amapá com condição ali de tempo instável, chuvas de forma moderada. Boa parte aqui do Pará também com bastante instabilidade, litoral norte da região nordeste com tempo bastante instável, leste nordestino com condições de chuvas de fraca a moderada intensidade, então bastante atenção o pessoal de grande parte da região nordeste do Brasil. Leste da Bahia com condição de chuvas de forma moderada, tempo bastante instável. No interior baiano a gente observa ali chuvas de fraca a moderada intensidade durante a madrugada de quinta-feira. Durante a manhã de quinta-feira, tempo bastante instável ainda sobre grande parte do norte do Brasil, principalmente ali entre o norte do Pará e o Amapá, que tem condição ainda de chuvas de forma moderada, nas áreas de Roraima, Amazonas, parte do leste amazonense, das áreas do oeste, parte mais ali da região central do Pará. Temos tempo também bastante instável, porém nestas áreas são esperadas condições de chuvas mais fracas e mais isoladas. Já no Acre, sul e oeste de Rondônia, também sul e leste do Pará, Tocantins, em todo o Maranhão, Piauí e parte ali do interior do Ceará, tem predomínio de tempo firme, porém nestas áreas a tendência também é que ocorram algumas nebulosidades. No Ceará a tendência é que tenhamos tempo bastante instável com chuva fraca durante a manhã de quinta-feira. Leste e interior da região leste do Nordeste também com tempo bastante instável, a tendência de chuvas de forma moderada, inclusive essas instabilidades ali naquelas áreas pode vir acompanhada também de algumas trovoadas. Grande parte do estado da Bahia tem chuvas de forma moderada, risco de temporais também de forma isolada, principalmente no leste baiano. Já durante a tarde de quinta-feira, novamente as instabilidades voltam a se espalhar sobre o oeste do Amazonas, o estado de Rondônia, o Acre, o estado de Roraima, norte e oeste do Pará e grande parte do Amapá. Nestas áreas é esperado chuvas de forma moderada, inclusive essa chuva ela também pode vir acompanhada de alguns temporais. Grande parte aqui das áreas mais da região central do Amazonas, a gente tem predomínio de bastante nebulosidade e a tendência que ali naquelas áreas ocorram também algumas chuvas, porém umas chuvas mais isoladas. Já na região nordeste também tempo instável durante a tarde de quinta-feira, alguns pontos do interior do Maranhão e do Piauí, a tendência é que o sol apareça entre bastante nuvens, porém todo o leste da região nordeste, grande parte aí do estado da Bahia, tem chuvas de forma moderada, risco de chuvas também que pode vir acompanhada de alguns temporais. Então bastante atenção aí o pessoal de grande parte da região nordeste para o risco aí de chuvas de forma moderada durante a tarde de quinta-feira. Até o final da quinta-feira o tempo segue instável em todo o leste da região nordeste, todo o leste da Bahia com bastante instabilidade, parte do norte aqui do Pará, interior do Amapá também segue com algumas chuvas isoladas e áreas do noroeste e oeste e também parte ali do Acre. Já na madrugada de sexta-feira, dia 26 de maio de 2023, a gente tem tempo bastante instável entre a região central, o noroeste e o norte do Amazonas. É esperado chuvas de forma moderada, com inclusive também risco novamente para temporais, então bastante atenção para estas áreas. O estado de Roraima também segue com bastante instabilidade, condições de chuvas de forma moderada durante a madrugada de sexta-feira, parte ali da região do litoral norte e áreas mais da região central do Pará também tem condição de chuvas de fraca a moderada intensidade. Leste nordestino, leste do estado da Bahia, são riscos de chuvas de forma moderada e também acompanhada de alguns temporais. Durante a manhã de sexta-feira, tempo bastante instável durante
toda a manhã ali entre o norte e o nordeste do estado do Amazonas, condição de chuvas de forma moderada, inclusive também essas instabilidades ainda podem seguir ali com alguma trovoada isolada. Nas áreas mais do sul do estado de Rondônia, sul do Amazonas, todo o estado de Rondônia aqui, Acre, grande parte aqui da região mais do interior do Pará, também aqui Tocantins, interior do Maranhão, do Piauí, tem predomínio de tempo firme, porém essas áreas com algumas nebulosidades e a presença do sol entre muitas nuvens. Leste nordestino, todo o estado da Bahia, segue novamente com bastante instabilidade, condição de chuva fraca nas áreas do interior da região leste do nordeste, também interior da Bahia. Leste nordestino e leste baiano, condição até de chuvas de forma moderada. Durante a tarde de sexta-feira, o tempo instável ele novamente segue ali sobre toda a região nordeste. Vários pontos durante a tarde de sexta-feira do nordeste têm condição de chuva fraca, entre o leste do Amazonas, estado de Roraima, Amapá, norte do Pará e parte ali do oeste amazonense, condição de chuvas de forma moderada, e inclusive também essas instabilidades elas vêm acompanhadas de temporais. Já no estado de Rondônia, a gente nota aqui bastante instabilidade durante a tarde da sexta-feira, condições de chuvas de fraca a moderada intensidade. Até o final da sexta-feira, o tempo instável deve predominar em parte do leste do Amazonas e também grande parte do estado de Roraima, e estas áreas são as áreas que têm chuvas de forma moderada e risco ainda de temporais. Nas áreas mais aqui do interior do Amazonas, a gente observa ali condição de chuva fraca. Rondônia, Pará, parte do Tocantins ali, também boa parte do Nordeste, grande parte do interior da Bahia, tempo firme, apenas algumas nebulosidades. Boa parte do leste da região Nordeste, leste baiano, segue com condição de chuva fraca e isolada durante o final da sexta-feira. Já na madrugada lá do próximo sábado, dia 27 de maio, as instabilidades elas devem seguir ainda principalmente entre o leste do Amazonas, o estado de Roraima, levando condição de chuva moderada, com risco também de temporais, então bastante atenção a estas áreas. Região oeste aqui do Amazonas, estado de Rondônia, Tocantins, grande parte do Pará, boa parte do interior da região nordeste, também do estado da Bahia, com tempo firme. Litoral norte nordestino, grande parte do leste ali da região nordeste, incluindo Ceará também, e áreas do leste baiano, que segue com a condição de tempo bastante instável, chuvas de fraca a moderada intensidade. Agora a gente passa a conferir aí o mapa de temperaturas para toda a semana. Semana tem temperaturas bem elevadas aí já logo no amanhecer, ao longo de toda a semana, e principalmente na região norte do Brasil. Na região nordeste as temperaturas tendem a se manter mais agradáveis aí, tanto durante a madrugada, também quando ali no começo da manhã, porém durante as tardes faz bastante calor aí ao longo de toda a semana, tanto em toda a região norte quanto toda a região nordeste do Brasil, então a semana será marcada por muito calor. Ao longo dos próximos dias a gente traz novas informações do tempo para a região norte e região nordeste do Brasil. Por isso não deixe de se inscrever, ative o sininho das notificações. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo aqui do canal.